Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso videocast, um programa da Escola de Negócios que contempla os cursos de Comércio Exterior, Global Trading, Logística, E-Commerce, Gestão Comercial e Varejo Digital. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, principalmente que nós temos convidados especiais, além do professor Eliseu, que está sempre conosco, né? Seja bem-vindo, professor Eliseu. Temos a presença ilustre do professor Norimar. Professor Norimar, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Bom, obrigado, né? Primeiro quero agradecer o convite, né, do Eliseu, né, a Ângela, da participação para falar de arquitetura e mercado imobiliário, né? Para mim, assim, falar de arquitetura, eu vivo arquitetura de manhã, de tarde, à noite, então é sempre um prazer a gente poder levar para as pessoas informações, porque normalmente as pessoas têm informações muito vagas a respeito das coisas, né? Principalmente da profissão do arquiteto e urbanista. Então vai ser uma oportunidade de a gente falar para as pessoas em geral e também para os alunos aí do curso de arquitetura que devem estar assistindo. Eu convidei eles, né, para esse dia. Isso aí, eu ia falar que o nosso tema hoje, o professor já adiantou, é arquitetura e negócios imobiliários. E vocês que estão aí nos assistindo, mandem aqui uma perguntinha, né? Algo que interesse a vocês, né? Que o professor está aqui para contribuir com a gente, né? Respondendo, ok? Então, professor, para iniciar, assim, todos falam tanto, né, em negócios imobiliários. Que seriam esses negócios imobiliários e como que a arquitetura está presente nos negócios imobiliários? Então, a questão dos negócios imobiliários faz parte, assim, do que a gente diz no mercado imobiliário, certo? Que é algo que, como assim, comparativamente ao mercado de ações, se fala na economia do mercado, o mercado pensa... Na verdade, o mercado não é um ser em si, mas ele é uma parte de transações que acontecem, né, na sociedade, uma parte da economia. Então, o mercado imobiliário ele tem, a gente diz assim, os stakeholders, né, que é uma palavra em inglês, não gosto muito de utilizar termos em inglês, mas são as partes interessadas em algum negócio que se relacione com bens imóveis, né, que são terrenos, construções, né, e essa é a parte da arquitetura. Então, aí existem alguns nichos de mercado, então que você tem, por exemplo, a locação, né, que também faz parte do mercado imobiliário. Então, aí tem as locadoras imobiliárias, né, tem empresas que tratam da locação. Existe também a parte da venda, da construção, né, tudo isso faz parte desse mercado imobiliário. Então, as empresas, essas partes interessadas, elas normalmente se especializam, né, em uma ou duas partes, né, ou poucas partes assim desse mercado. Então, que pode ser de compra, de venda, de construção. Então, isso que seria o mercado imobiliário, né, definindo no início. E a arquitetura, você perguntou como que a arquitetura se relaciona com isso, né? Então, os arquitetos e urbanistas são também partes interessadas nisso, né? Não necessariamente eles vão construir ou vão aplicar dinheiro, mas eles fazem parte de todo o processo da construção que envolve, né, na parte da construção, que envolve esse planejamento, esse projeto, a venda. Então, o arquiteto em si, ele tem que se instruir, ele tem que conhecer esse mercado imobiliário para que ele possa realizar os seus próprios projetos, né? O sucesso de um projeto depende do entendimento da coisa em si, desse negócio. Então, você não pode, como arquiteto, ficar desvinculado, pensar assim, em termos muito amplos, sem entender para a finalidade, para o local que você está fazendo um planejamento, para que grupo de pessoas você vai construir ou vai planejar. Então tem que ter todo um entendimento de condicionantes, que a gente fala, para que esse negócio, né, imobiliário tenha sucesso. É que a gente pensa assim, né, que o arquiteto ele vai lá, faz o projeto, às vezes é pequenos projetos, às vezes são projetos grandiosos, né, e depois disso acaba, né, a vida do arquiteto ali naquele projeto. Então não é bem assim, né? Ele dá seguimento. Não é bem assim, né? Na verdade, assim, nas escolas de arquitetura, educa-se o arquiteto, né, para fazer esses grandes projetos, assim, tratar o projeto de uma forma um pouco mais... Não, assim, porque pode significar que se você atua no mercado imobiliário, você vai fazer construções mais funcionais, mais sem um pensamento maior da arquitetura. E, pelo contrário, isso não acontece, né? É de fundamental importância que o
o arquiteto e o urbanista entenda o mercado imobiliário para que ele possa, inclusive, fazer propostas, né? O que eu digo assim, você tem que agir muitas vezes de forma proativa dentro desse mercado e não ficar esperando no seu escritório os projetos virem e vir tudo, digamos assim, todas as informações serem trazidas até você por outros, né? Por a imobiliária, pelo incorporador, pelo construtor, né? Normalmente é esse pensamento. Então, eu, na minha empresa, ela já tem 28 anos, eu sempre agi de forma proativa. Então, quando eu olho uma oportunidade de negócio, por exemplo, eu estou andando na rua, eu vejo lá um lote vazio, né? Aquilo para mim é um prato cheio para fazer um projeto. Eu posso correr atrás, então eu vou lá pesquisar em que localização ela se encontra, qual é o zoneamento, qual é o potencial, e eu posso levar isso, posso falar com um proprietário, posso levar para um construtor uma oportunidade e executar, digamos, um estudo, eu faço um estudo de viabilidade daquilo, que não é necessariamente ainda um projeto, mas é um estudo do local, do que existe naquele local, qual é a tendência daquele local, qual é a legislação que você tem, né, nessa área, para que você possa construir, ver o potencial construtivo, ou seja, quantos metros quadrados eu posso construir a partir de uma dimensão de um terreno, né? Quais são os usos que eu posso ter para aquele terreno, né? Porque às vezes você pode ter uso residencial, você pode ter uso comercial, né? Pode ter de diversos institucionais. Então o arquiteto ele tem que saber, primeiro entender de toda a legislação. Esse é um diferencial. Por exemplo, eu tenho um diferencial que, por exemplo, eu estudo muito a legislação urbanística. Então eu sei de leis que muitas vezes os arquitetos até, não que desconheçam, mas eles não sabem utilizar muito bem. Por exemplo, eu dou um exemplo. Uma vez no meu escritório, um gerente lá imobiliário veio que ele tinha um cliente que ele possuía uma área muito grande em que tinha ali uma área de preservação permanente, com bosque relevante, com nascente, com rio. Então tudo isso eles restringem a construção. Você tem que ter afastamentos, né? Você tem pouca área nesses lotes com essas condicionantes para você construir. Então ele pagava muito imposto, né, predial, territorial urbano. Ele queria ver o que ele podia fazer para reduzir esse imposto. Ele tinha uma ideia que a prefeitura iria reduzir os custos lá porque ele queria se enquadrar numa determinada legislação. Eu peguei o terreno, eu olhei a consulta amarela, que é onde tem todos os parâmetros daquele terreno, olhei a legislação e eu vi que eu poderia encaixar ele numa outra legislação de áreas verdes. E aí existe um incentivo quando nessa legislação para que você possa construir a mais. Então, quando você tem essas condicionantes que a princípio são ruins, mas por outro lado, né, o urbanismo, a prefeitura, ela permite construir a mais em altura, em ocupação em outros lugares. Então, quando ele pensava que naquele terreno que tinha 5.000 metros quadrados ele poderia construir 1.000 metros quadrados, quando eu fiz o estudo de viabilidade, eu mostrei para ele que ele poderia construir 5.000 metros quadrados, né, com vários blocos de prédios e tal. Então, esse é o entendimento de um negócio imobiliário, certo? Dentro do mercado. Porque você tem que entender o que é aquele terreno, o que é a localização, quais são a legislação que você tem para influenciar nesse projeto. Então, e aí você consegue dar soluções. Então, como arquiteto, você não é aquele cara que é ensinado ou que as pessoas pensam que vai fazer só uma coisa bonita, né, com espacialidade. Não, ele faz parte de um negócio. Inclusive, na escola de arquitetura lá, que está dentro, né, na Uninter, dentro de uma escola de negócios. Porque, basicamente, o arquiteto é um cara que vai fazer negócios. Logicamente, ele tem arquitetura, urbanismo, mas, em síntese, ele vai montar uma empresa e aí ele vai ter que fazer os seus negócios. E o que eu digo assim, em épocas de vacas magras, né, que você não tem, a construção é cíclica, né? Tem ciclos de 5 anos, momento você tem muitos projetos. Aí você pode ficar parado dentro do teu escritório que vem gente trazendo projetos, mas tem épocas de vacas magras que você tem que correr atrás. Então você tem que ver boas oportunidades de negócio, né? Você tem que falar com pessoas, você tem que ter uma rede, né, de pessoas nessas áreas, de imobiliária, de construtoras, para que você possa gerar negócios, né? Gerar projetos. Então, é um pouco isso que eu quero dizer assim, em relação a como que a arquitetura e mercado imobiliário se relacionam.
E a tendência, Norimar, assim, na frente da minha casa estão fazendo um prédio, BIOS o nome. Eu acho assim, eu quero ver o que vai acontecer. Como é o nome? BIOS. BIOS 60 a mais. Qual que é a ideia dos caras? Eu achei fantástico, quero ver se vai funcionar ou não. É um prédio que ele vai ser meio residencial e meio empresarial, focado em pessoas 60 anos ou mais, no qual vai ter toda a estrutura de dentista, médico, toda academia. Então a ideia deles é que o idoso de 60 anos ou mais, ele desça do apartamento dele, vá lá e faça academia, vá no médico, tudo no mesmo espaço. É uma tendência nesse sentido? Assim, não posso dizer que é uma tendência. Existe, por exemplo, nessa questão do idoso, né? O idoso hoje já não é mais aquele idoso que a gente pensa, o cara de bengala, né? O idoso, né? Sou eu, não sou um idoso, mas ele tem necessidades. Então, aquela pirâmide, antigamente, que você tinha, né, de jovens, né, que ia funilando, hoje não é mais uma pirâmide, né? Eu vi outro dia uma entrevista no YouTube que hoje é uma garrafa de Coca-Cola, assim, né? Porque as pessoas já não têm mais filhos, então em 20, 30 anos você vai ter um número de idosos muito grande. Então, isso é um mercado em potencial, né? Você tem que atender essas pessoas, não significa porque elas ficam idosas que elas vão parar de ter necessidades, pelo contrário. Então aí você tem idosos, por um lado, aqueles que têm uma mobilidade, que não necessitam de cuidados, e tem as pessoas que são idosas que necessitam de cuidados. Então aí tem um nicho, por exemplo, para pessoas ativas, né? Hoje você tem muito mais academias, né? Oportunidades de fazer exercício. Então eu creio que são apostas, né? Então, antes os prédios, os edifícios residenciais, eles focavam basicamente na unidade residencial, certo? Você tinha apartamentos de 2, 3 quartos. E com o tempo, para que os empreendimentos tivessem diferenciais de venda, né, então foram criados outros espaços. Então, por exemplo, tinha lá o salão de festas, né? Tem prédio com salão e sem salão. A música salão, então tá. Muitos reclamavam, não, mas eu não preciso de salão de festa, então eu não vou comprar ali. Então, dentro da perspectiva do mercado imobiliário, tem que existir esse entendimento e esse estudo. Geralmente, existe dentro das empresas, incorporadoras, existem estudos para que se estude qual é o perfil do usuário que eu vou atender. Então, pode ser que numa cidade eu tenha idosos que vão comprar esse prédio, porque já houve um estudo anterior de uma necessidade. Eles não iriam fazer um prédio dessa forma se eles não soubessem que eu não vou apostar aqui, não, acho que eu vou fazer um prédio para idosos e isso vai vender. As coisas não funcionam dessa forma. No mercado imobiliário, com incorporadoras, existem todos os estudos de pesquisa, né? Hoje você tem ferramentas, por exemplo, de geoprocessamento, que você identifica numa determinada região do mundo inteiro, qual é o perfil do morador daquela cidade, naquela região, naquele bairro. Então você vai chegando até, por exemplo, hoje para a implantação, por exemplo, de uma farmácia, há todo um estudo de saber qual é a esquina que eles vão fazer. Porque às vezes tem o concorrente, tem, né, ali uma farmácia do lado, então eles não vão fazer ali naquela quadra, eles vão fazer na próxima, porque houve um estudo muito, digamos assim, minucioso de todas essas condicionantes. Então isso é muito importante para um sucesso de um negócio. É lógico que as coisas foram se sofisticando, né? Então cada vez procura se oferecer mais, digamos assim, coisas do bolo, assim, um bolo com diversos sabores, para que eles possam atender cada vez mais necessidades específicas de grupos. Eu vi que essa segmentação é muito importante, né? Assim, hoje tem os estúdios, né? Que até então, o nome não era estúdio, tinha outro nome. Era Kitnet, agora são estúdios, né? Que são mais chiques e tal. Estúdio é mais chique que kitnet, né? Eu moro no estúdio, eu moro na kitnet. Né? E você vê, assim, eu escolhi um apartamento que só morava idosos mesmo, porque eu queria paz, assim. Meus filhos que acham ruim, porque não tem criança, eles brincarem e tal. Mas é bem isso, é gigante, é 3 quartos, é tudo que eu precisava. Né? Num bairro Alto da Glória, que é um bairro que tem mais idosos em Curitiba, não é o que tem mais Água Verde, mas está nessa tendência, um bairro mais tranquilo. E você vê que as construções estão focando nisso, nas famílias que você falou, né? Sempre brinco com o exemplo, minha avó teve 16 filhos, minha avó materna, 16. Tudo parto normal, professora Ângela, minha avó. Minha mãe teve 4, eu tenho 2 e finalizou nos 2, assim. Às vezes, meus filhos terem 2 filhos é muito pequeno. Então, você começa a repensar. E como que é dar essa movimentação? Como que vocês enxergam isso? Os estúdios são o futuro? Porque eu vi uma propaganda esse dia na televisão, até a gente comentou isso, um estúdio com mezanino.
Porque eu lembro que como assim? Eu vou morar num estúdio que a minha cama tá no pé do fogão. Eu via isso, sabe? Agora tem a ideia do mezanino, né? Muito mais estiloso, aí eles otimizam que no prédio tem a própria lavanderia coletiva, aquela tipo americanizada, assim, com as lavanderias e tal, mesa de sinuca, piscina e tal, que é um novo foco. Como que você enxerga isso? Deixa eu perguntar antes do professor responder. É possível, professor Norimar, uma pessoa morar num estúdio desse, 19 metros quadrados, igual eles vendem por aí? É possível ter um... Tudo é possível. Depende do objetivo do estúdio. Então, assim, trazendo um pouquinho do contexto histórico dessa questão, tudo isso começa lá atrás, na arquitetura moderna, assim, já nos anos 50. Existe um projeto do arquiteto Le Corbusier em Marsella, que é a moradia de Marsella, em que ele propõe justamente isso, esses apartamentos com mezaninos, com uma escada. Então você mora, inclusive você tem um corredor de entrada do teu apartamento a cada 2 andares, porque um andar é o mezanino. Então a partir essas soluções elas são dadas porque você tem um déficit de moradias, né? Geralmente você sempre tem, né? Por exemplo, a França tem um déficit enorme, procuram soluções arquitetônicas para resolver. E as áreas elas vão sendo cada vez mais caras, né, para você. Você vai tendo periferias. Existe um processo que se chama gentrificação, que é um termo usado para o encarecimento dos setores. Isso a gente chama de especulação, na verdade. Né? Especulação assim, imobiliária. Né? A gentrificação é o processo em si. A especulação é o que causa a gentrificação. Então que você tem áreas que começam a ser valorizadas, porque vem um empreendimento novo, aí as pessoas que já moravam lá, elas vão se afastando. Então, com isso, você tem que, para viabilizar determinados empreendimentos, você tem que reduzir as áreas, né, de moradia, nesse caso de moradia, para que você possa viabilizar os empreendimentos, né? Então, existe uma tendência. Isso não é coisa nova, isso em países, por exemplo, como o Japão, que tem pouca área disponível, lá existem prédios que a moradia era uma cápsula, né? Até foi demolido agora um edifício lá dos anos 70, icônico, que era um monte de cápsulas, né? E aí eram 10 metros quadrados, então você abria um painel, aí saía a cama, daí você abria outro painel, aparecia a TV, né? Então eram feitos para trabalhadores, né? Assim, da indústria japonesa, mas você consegue fazer um planejamento. Se a pessoa consegue morar isso a longo prazo, né, eu acho que aí é uma outra questão, mas durante um tempo, né, senão vira uma prisão perpétua, né? Por exemplo, um presidiário, ele mora num espaço muito mais simples, né, do que esse menor, né? Ele tem que... Então, cada vez mais. Então, hoje existem empreendimentos em São Paulo em que você tem esses estúdios com 10 metros quadrados, né? E aí com um preço por metro quadrado de R$25 mil o metro quadrado, né? Você gourmetizou a ideia do estúdio, sabe? Você pensava em kitnet era algo mais popular, assim. Colocou a palavra estúdio na área de marketing, você gourmetizou, assim. Porque mas eu penso que os estúdios, as kitnets, elas não eram tão pequenas igual estão saindo os estúdios aí, ou sempre foi tão pequenas assim? Sempre foi pequena, assim, aqui na legislação de Curitiba tem uma área de 30 metros quadrados que você é considerado estúdio, né, o kitnet. Ainda a legislação ainda fala em kitnet, não fala em estúdio. Estúdio é um termo do mercado. Né? É gourmet, igual... Isso, dá um outro nome para... É o bolo da Vanessa, colocou em cima lá o brigadeiro, o bolo ficou mais caro. É que quando surgiu a ideia era digamos assim, era quase que um espaço com um banheiro e uma cozinha ali. Então isso era a kitnet. Hoje os estúdios eles têm um pouco mais de sofisticação. Você tem, por exemplo, um quarto-sala com uma cama, com uma TV. Isso aí você consegue, planejando, você consegue até 30 metros quadrados, você consegue fazer uma coisa até bem bacana. Eu vi que fica em cima, no mezanino que fica em cima a cama, assim. Tal. Até ele tem até uma corda tipo, para poder ser igual bombeiro, um negócio de polidense, assim. Tem essa questão mais lúdica, né? Aí para um público em que você tem um público que consiga subir uma escada todo dia, que se propõe a isso. Aí, bem, mas você lá falou para os seus idosos lá já não vai rolar esse com a cordinha, não. Você está pensando em comprar um lá? Para você não vai servir. Então, o mercado ele vai trazendo algumas
sofisticações, algumas tendências de coisas ou de espaços que ele tem que ter. Por exemplo, esse prédio, provavelmente ele tem uma lavanderia comum, aí não com uma máquina simples, tem uma lavadora industrial. Isso, que lava e seca, tá, americanizada. E tem espaços, tem empreendimentos que tem lá, você tem que ter filhos, daí tem um estúdio de rock lá para as crianças ensaiarem a banda, aí você tem isolamento acústico, né? Então, são coisas que os incorporadores pensam para lançar um produto no mercado que acham que vai atrair as pessoas. Eu fui ver, quando eu estava comprar casa, no passado atrasado, a gente foi ali no Santa Felicidade, que tinha um estúdio de banda mesmo. Exato. Que era bem afastado, assim, são prédios bem afastadinhos, lá tinha bibliotecas, essas coisas. Tem um do Fernando que sempre vai lá final de semana, que tem vários espaços, com churrasqueira, tem lareira, que é bem legal. Só que tudo tem spa, tem piscina, mas tudo tem que ser locado, assim. E é bacana essa questão da gerência depois, né, de tecnologia com aplicativo. Só que eu faço uma ressalva aqui, né? Tudo isso é pago. Ah, sim. É pago pelo comprador, certo? Não é uma coisa que vem de graça. Porque se antes você tinha a tua área privativa do teu apartamento, certo? Que é onde você tem lá o teu espaço privado, e o restante era só um salão de festas, né? Agora você tem toda uma área que você paga isso por metro quadrado, esse custo é diluído entre todos. E muitas vezes você tem que pensar se você realmente vai utilizar esses espaços, né? Porque assim, numa hora de compra, eu compro lá um carro tipo uma BMW que tem lá um controle anti-fumaça, não sei o quê. Depois você usa o carro, você vê que você nunca usou aquele controle, aquele computador de bordo que tem aquela informação que na hora de comprar te atraiu como um argumento de venda. Só que depois você vê que aquilo para você não... E custa caro, custa para manter, né? Assim, nos casos de prédios e condomínio, para você pagar, e paga proporcional àquela área. O professor Roberto Pansanato aqui está nos acompanhando. Ele complementa dizendo que os estúdios de hoje apresentam uma série de serviços no edifício que faz com que o morador tenha muitas possibilidades. E é isso mesmo, né? Acho que cada vez mais as pessoas estão querendo, né, buscar por comodidade, né? Depois da pandemia que você viu que é possível você trabalhar em casa, você não precisar se locomover para poder atravessar a cidade para ir para o seu trabalho. Então, acho que as pessoas estão buscando cada vez mais esse conforto, né? Essa comodidade de ter tudo ao seu redor, né? Bom, isso dentro de um mercado brasileiro, né? Se eu for pensar, por exemplo, no mercado europeu, as coisas elas são um pouco diferentes, né? Lá, assim, o significado de você morar em condomínio é para quando você não tem um poder aquisitivo para você comprar um lote individual numa cidade, né? Aqui a gente tem os condomínios por causa mais da segurança, né? Então as pessoas querem se sentir seguras, então você vai para um prédio ou vai para um condomínio fechado. Então, daí esses produtos se tornaram uma coisa de quem tem posse para comprar, né? E a coisa, mas em outros locais não. Então, em outros locais, em outros países, você disse. Isso, por exemplo, se você vai lá na Alemanha, morei 4 anos, né? Se você diz que você mora num edifício, um condomínio, né? Então, uma classe média, né? Os ricos, eles moram em outros lugares, né? Entende? Com casas para a rua mesmo, né? Porque tem segurança, porque, né? Não precisa. Eu quero ter o meu espaço individual, eu quero ter minhas coisas, eu quero ter a minha lavanderia, eu quero ter... Né? O pensamento é diferente. Mas é lógico, existem aqui. Quando você vai aí sim para grandes cidades, por exemplo, eu posso ir lá em Nova York, né? E as moradias elas ficam caras, elas precisam de serviço. E às vezes até você não consegue fazer determinados tipos de empreendimentos. Por exemplo, quando você vai em Nova York, que tem ali uma área que está se valorizando em frente ao parque, lá, a Avenue, ali existem torres finíssimas de 100 andares com apartamentos que custam milhões de dólares que poucos podem comprar, né? Então aí é diferente. Então é um condomínio só para bilionários, né? Quase. A legislação vem acompanhando essas mudanças? Legislação? Isso. Olha, existem incentivos da legislação. Por exemplo, aqui em Curitiba ou em outras cidades nós temos você tem o solo criado, por exemplo. Então você tem um terreno que tem um determinado potencial, né, uma área e um potencial construtivo. Então a prefeitura te permite que você compre
um solo, você cria um solo como se o seu terreno fosse maior. E assim você pode construir a mais. Então você compra aquele terreno, né? É uma outorga onerosa, diz, então você compra aqui um além daquela área do teu terreno real. E aí você pode construir a mais. Então, com isso, eu posso, por exemplo, em áreas que eu tenho 4 pavimentos na legislação, eu posso daí, com essa outorga onerosa, com esse potencial construtivo que eu adquiro, eu posso construir 6 pavimentos. Ou eu posso construir, em vez de um coeficiente 1, uma vez a área do terreno, eu posso construir 1,5 vezes, né? Ou até mais, né? Então, em áreas centrais. Então, com isso, ela cria mecanismos legais, isso é algo legal, e para você poder construir a mais e viabilizar mais empreendimentos, né? E por falar em terreno, professora Cauane Freitas fez uma pergunta aqui. Ela pergunta o que ela deveria procurar num terreno e região com o objetivo de construir uma loja. Depende do nicho que ela está procurando, né? Assim, porque hoje antigamente o comércio ficava no centro da cidade, né? E você tinha praticamente pouco serviço, só lojas de bairro, né? Que você fosse lá, tinha uma pequena papelaria. Então, mas hoje mudou um pouco esse contexto. Hoje as cidades elas mudaram o pensamento no sentido da sua organização como um todo, né? O seu zoneamento. Porque antes você tinha regiões da cidade onde você colocava determinados usos, por exemplo. Então eu tinha lá a zona residencial. Como aqui em Curitiba eu tinha zona residencial 1 que só permitia casas. Então você ia lá morar. Então, se você queria comprar pão, você tinha que sair, pegar teu carro e ir para lá. Só que ao longo do tempo, né? Preço da gasolina, todos os outros fatores, né? Mobilidade, muito carro na rua, você já não consegue se deslocar. Então, o que acontece? Então, quando aquela ideia urbanística dos anos 70, 80, de você ter uma área industrial lá, você tem uma área residencial aqui é o centro da cidade com as lojas, ela perdeu um pouco o sentido em função do que está acontecendo. Muito mais gente na rua, as cidades cresceram, o transporte público não dá conta, né? Então, você tem que organizar a cidade diferente. Então, hoje, existe a ideia das cidades eco-humanas, em que você tem uma região, um bairro da cidade com todos os serviços, né, quase. Obviamente alguns não, a indústria, né, fica lá localizada num local mais industrial, mas todos os outros serviços, você tenha banco, você tenha lojas, comércio, você tem unidades de saúde, próxima à escola, tudo próximo à tua casa, né, para você não ter que ter um deslocamento muito grande. Em determinados horários você não consegue transitar numa cidade. Aqui, por exemplo, no exemplo de Curitiba, se você está num bairro aqui, você tem que atravessar a região do Batel, melhor você sair 1 hora depois, né? E a Ângela conhece bem essa história, porque mora, né, num outro local. Quando você tem que acessar, você não consegue ir. Então, é difícil fazer uma resposta, né, para Cauane. Assim, tipo, que localização? Né? Acho que aí passa um pouco por esse estudo de qual é o perfil primeiro do usuário que você quer atingir, aquele que vai comprar o seu produto, né? Hoje você pode comprar. É uma loja que você tem atendimento no balcão, ou é uma loja em que você tem um atendimento também pela internet, venda pela internet, e eventualmente um balcão ali só para entregar uma mercadoria. Já tem diversos tipos de... eu acho que em função do negócio que ela queira estudar, se ali naquela região tem outros serviços daquela loja, porque em muitos casos um tipo de negócio atrai outros, certo? Por exemplo, tem uma região aqui em que você tem produtos eletrônicos ali perto da 24 de maio, em que numa quadra, você tem umas 20 lojas para vender aparelho de celular, para vender antena e não sei o quê. Então, às vezes você tem que se encostar nos outros, né, para poder fazer o teu negócio. Muitas vezes, se é um negócio, por exemplo, tem lá 3 pizzarias num bairro, aí eu vou fazer uma 4ª, aí você já está entrando numa competição meio acirrada ali. Não é tanta gente que come pizza. Então é um pouco difícil dizer assim como. Mas então o que eu digo assim, analisa o perfil do teu comprador, do teu cliente, né? E depois veja o tipo de negócio que você vai fazer e se, né, em determinada região, né, qual que é o modelo de negócio que você vai ter. Isso aí.
Professora, as tecnologias, elas têm ajudado em muitas profissões. Eu penso, assim, que para os arquitetos não foi diferente, né? Foi uma mão da roda, assim, acho que os softwares atuais que tem para utilização para os arquitetos. Ah, sim. A maneira como você projeta hoje é muito diferente. Na época que eu estava na escola, né, assim, já são quantas décadas, e as coisas mudam. Por exemplo, hoje você tem uma outra tecnologia. Enquanto até umas décadas atrás você desenhava os projetos, né, você tinha um modelo da tua construção na tua cabeça como arquiteto. E aí você desenhava seções, né, tipo plantas, cortes e tal. Então você usava antes um desenho à mão, fazia aquelas pranchas de projeto e desenhava para que as pessoas que fossem construir aquele empreendimento pudessem fazer a leitura daquilo. Aí veio o computador, aí trouxeram o CAD, que é o desenho auxiliado por computador, em que você digitalizava aquela informação que antes era à mão, com uma linha, né? Então você colocava no computador e você tinha a facilidade que você antes desenhava e depois você imprimia. Com isso você podia apagar uma linha e você não estava desenhando na prancha final, né? Porque a gente desenhava às vezes na prancha que era a final, você tinha que fazer ali com nanquim e tal, se errasse tinha que apagar, era muito difícil. Daí o computador teve essa facilidade, mas era a mesma maneira de pensar, a tecnologia ela atendeu isso. Hoje, na verdade, você tem um software muito mais inteligente para você fazer parte de um processo que se chama BIM, que é Building Information Modeling. Então, esse é o que tem de mais avançado em termos de planejamento na construção, porque ele não vai envolver somente o projeto. Esse processo BIM, ele envolve desde o projeto, a parte do planejamento, ele vai envolver a construção e ele vai ver também o pós-obra. Como que as pessoas ocupam lá a vida da obra até ela desaparecer. Então aí dentro dessa tecnologia BIM você tem softwares que fazem um modelo virtual da tua obra. Então não é só um desenho de linhas, convenções, por exemplo, 2 linhas que numa planta significaria uma parede que está na convenção da cabeça das pessoas. Quando você desenha num software BIM, você está criando um modelo com informação. Então, por exemplo, aquelas 2 linhas é um objeto geométrico que tem informação tanto das dimensões, como do material, do custo daquele material, das propriedades físico-mecânicas. Então, você pode fazer inúmeros ensaios a partir de um modelo. Então, essa é a tecnologia que veio. E é a tecnologia que a gente ensina lá no curso de arquitetura. Hoje eu estou fazendo um curso totalmente baseado já nessa, para que meus alunos daqui a 5 anos, quando saírem da escola, já entrem no mercado em que eles vão utilizar a tecnologia mais avançada e não a obsoleta, né, que é o do CAD, do desenho à mão, né, que ainda vai persistir, mas hoje você tem muito mais condições de projetar antes a obra, entender tudo que tem de propriedades, de insolação e de condicionantes para que depois você possa construir. E a preocupação com os futuros arquitetos, né, ou os que estão atuando com respeito à sustentabilidade? O que pensam, assim, de que forma que eles estão atuando com o mercado, né? Bom, isso é uma necessidade não só do mercado da arquitetura, mas em tudo. Né? Isso veio para ficar, porque houve uma consciência mundial, né, em função de tudo que tem acontecido. Então, o mundo se movimenta para isso. Lixo, né, água, temperatura, tudo isso são necessidades. A população, por exemplo, até o início do século XX era de 1 bilhão de pessoas. Né? Hoje, em 100 anos, a gente tem 10 bilhões, então a gente cresceu praticamente 10 vezes o que a história dali para trás aconteceu. Então, a gente não pode fechar os olhos para dizer, não, alguém vai jogar o lixo para nós e... Né, eu sempre falo para os alunos, vocês vão lá no lixão da cidade de vocês e depois vão projetar. Aí vocês vão projetar de outra forma, porque vocês vão ver aonde que o lixo que você, né, produz vai. Então, hoje, na arquitetura, a gente tem essa preocupação porque já partem de normas, né? Tem normas de desempenho hoje que já regulamentam a profissão, a engenharia, a construção. Essas normas de desempenho te obrigam a pensar na sustentabilidade. Então, questão
condicionamento do ar, você tem hoje ventilação mecânica, mas você pode resolver com ventilação natural, a insolação. Então são questões que a gente tem que se preocupar. Porque é muito fácil você dizer, não, eu vou fazer uma casa, eu não ligo para o sol e eu vou pôr um ar-condicionado. Mas isso é custo, é energia, né? Então aí não há sustentabilidade, mas não existe essa consciência. Eu tenho uma dúvida, Neymar, a questão comercial, né? Tem uma piadinha que o pessoal fala, que quando o prédio ele é retão, quem projetou foi um engenheiro. Quando tem várias curvinhas, foi um arquiteto que fez o projeto. Como que pensa a questão da concepção do design? Não sei se a palavra certa é essa mesmo. Porque em Curitiba tem aquele apartamento que ia girar, aqui perto, inclusive, que no meio de uma unidade. Teve rolo judicial, mas assim, é uma ideia bacana, tá? Um prédio que gira. Mas enfim, como que é pensado isso? Bom, assim, eu gosto das linhas ortogonais, né, do retinho que você fala, os meus projetos, basicamente, eles são assim, não são de engenheiro, né? Não significa que você põe uma curva ou não, vai ser um projeto de engenheiro, de arquiteto. Eu conheço muitos engenheiros que fazem excelentes projetos, né? Então, e arquitetos que fazem projetos muito ruins. Então, a questão estética não é é lógico que a gente estuda com bem mais propriedades, a gente tem isso como parte da edificação e que a gente deve prestar atenção nisso, né? As pessoas se preocupam com a estética de um carro, na hora de comprar, mas se preocupam menos que às vezes com a casa que eles vão comprar e não ligam muito estudar. Não, o carro tem que ser o top, né? E troca todo ano porque ficou mais sofisticado. E a estética da casa eles não ligam muito, né? Você tem alguns vídeos sobre que as pessoas criam arquétipos das casas que já moraram antes, daí querem reproduzir aquilo e tal. Mas essa questão da estética, ela é uma parte que faz parte do argumento de venda, na verdade, né? Daquilo do início da nossa conversa, em que você tem condicionantes, você não pode deixar de lado isso, né? Porque você pode ter um excelente produto com todos os espaços que você queira, mas de repente aquela arquitetura não cabe no pensamento das pessoas. Então é uma questão muito sensível, né, que você tem que prestar atenção. E mesmo essa estética, ao longo dos anos, ela muda. Então você pode ver casas modernistas hoje que as pessoas olham, puxa, mas isso era o moderno, contemporâneo daquela época. E hoje, lógico, o mundo evolui, as pessoas mudam, tecnologias, como você falou. Então isso tudo vai agregando, de repente, na arquitetura. Novos materiais, certo? Então, tudo isso... Hoje você tem alumínio na fachada, alumínio composto, que você pode fazer prédios super bacanas, metálicos, né? Antes você não tinha, você tinha alvenaria. Então, a estética era em função... Ela é sempre a arquitetura é um contexto social, político, tecnológico e econômico de uma época. Então, se você olha lá num país lá que tem um museu lá de uma outra época, era aquilo que as pessoas pensavam, a sociedade queria, a tecnologia que se podia fazer uma obra, né? Então, tudo isso vai evoluindo. Hoje você tem pisos bacanas, né? Você não precisa mais usar pisos de madeira porque tem um piso vinílico que reproduz e é muito mais funcional. Não precisa ficar limpando, que nem a minha mãe passava lá cera, vassourão, essas coisas, assim, para deixar bonito. Hoje você tem, então, uma outra estética que vem desses novos materiais e de uma indústria, né, que consegue produzir. Legal, e todos esses materiais aí é tudo importado, tá, pessoal? Tudo lá. Não é importado. Né? É que a gente sempre fala assim, professor, como que as profissões da nossa escola, elas estão sempre né? Porque não tem uma pessoa só de comércio exterior, só um administrador, só que atende lá na área comercial, elas estão sempre, né, integrando. Você tem que sempre ter um olhar para os outros, né? Você não pode ficar no teu ninho e querendo que as coisas funcionem só dentro daquilo. Exatamente. O resultado de uma arquitetura, de qualquer negócio, é o resultado de um pensamento. E esse pensamento vem da informação que você tem como pessoa, como profissional, de entender quais são os outros, as outras partes interessadas, o negócio em si. Então você tem que se informar, você tem que olhar coisas, você tem que... Eu não vou, como arquiteto, só assistir vídeos de arquitetura. Eu vou ver vídeos às vezes, temas que aparentemente nem tem a ver.
não são só culturais, não são sociais. Então, como é que é uma escola lá? Daí você começa a entender as pessoas, né? O que eu explico, assim, por exemplo, né, quando os alunos começam na escola a projetar, e que eles normalmente eles vêm com a ideia, não, eu já vou fazer um desenho da coisa em si. Eu falo, calma aí, nós vamos ficar um mês, vocês vão olhar para a cidade de vocês, vão ver como é que as pessoas se comportam, como é que elas vivem, para aí você entender o primeiro risco que você vai fazer. Que é em função desse entendimento da sociedade que você está vivendo, em que você vai realizar alguma coisa. Porque qualquer obra arquitetônica, ela se viabiliza a partir de umas paredes, mas será que essa obra ela vai ser aceita pela população? Vai ter o uso, né? Às vezes tem coisas implantadas que não têm esse diálogo com a população e que são lá feitas de cima para baixo e as pessoas simplesmente elas rejeitam aquilo. Hoje as principais formas de você fazer empreendimentos numa cidade, assim, é você fazer uma parceria, né, público-privada, e você ouvindo a população, tendo essa participação delas no processo de arquitetura. Então você busca na população, você traz ela para o projeto, e ela vai sentir muito mais pertinente aquele projeto, e quando ela for construída, ela vai defender aquele projeto. Não vai ter pichação, não vai ter vandalismo, porque ela fez parte daquele projeto. Então você inverte um pouco a coisa, em vez de as coisas virem sempre de cima para baixo, você traz a necessidade da população, traz o bairro, para que ela diga o que ela quer, efetivamente. Então, acho que é uma maneira legal de se pensar. Bacana. Então, para finalizar, né, professor, me diga aí para quem está nos assistindo que gostaria de fazer um curso de arquitetura, o que os alunos aprendem nesse tão importante curso que nós temos na escola? Bom, poucos segundos seria, né, nossas atribuições são Fale isso para o PPC agora, é o pitch do PPC. Não, assim, o arquiteto ele é formado um generalista, então ele tem que entender, ele inclusive é arquiteto e urbanista, né, ele tem muitas disciplinas, porque é uma coisa só, né? Arquitetura e urbanismo. Mas você trabalha com restauro, você trabalha com paisagismo, você trabalha com sustentabilidade, estruturas, construção. É uma gama enorme assim, de tudo aquilo que envolve a construção. Bacana. Professor Eliseu? Quero parabenizar o Norimar. O Norimar teve uma missão muito importante aí na Escola de Negócios, que assumir esse curso. Um dos pioneiros no Brasil, educação à distância. Esse é um curso que não chega pela questão física, né, estrutural, em muitos lugares do Brasil não chegava até então. O Norimar pegou esse desafio de professor Elta aí, e a gente vê os projetos que vocês mandam pra gente assistir lá, e é muito bacana, assim, dá um orgulho saber que o aluno da Uninter, assim, faz aquelas propostas lá que você mandou, que eram uns parques, fazer uns parques, desenhos. São alunos, os meus alunos são alunos muito competentes, eles são muito interessados e eu vejo que o resultado é muito diferente do ensino presencial. Então a gente consegue ter um aluno lá, o Jonathan no Iapoque, eu tenho o Rodrigo lá no Rio Grande do Sul e cada um na sua ideia, no seu contexto é sensacional, né? Assim, todos, né? Citei só dois como exemplo, mas assim, só para a gente entender as distâncias que a gente consegue com a educação à distância a gente consegue atingir. Isso mostra como o curso foi projetado, o curso de fato foi pensado na formação integral e né, tem várias pessoas que torcem o nariz até hoje, imagino, Sim. Mas de fato, o que de fato mostra que a educação vai além da estrutura em si, mas é muito do interesse de quem está à frente do processo, que vocês são os tutores, então parabéns. Obrigado. Extensivo aos tutores também, porque a gente vê vocês sempre em aula, é muito engraçado, sempre está em aula com os alunos, sala, tal, é muito bacana. A gente precisou criar uma outra metodologia, né? Assim, não é o que se faz no presencial, simplesmente através de uma câmera. Não, a gente criou uma outra metodologia de ensino para que pudesse viabilizar coisas à distância. Então, esse acho que é o mérito da proposta. Bacana, então é mais uma área que os alunos podem conhecer, então, de repente, se inteirar mais sobre essa área. A Escola de Negócios, além do curso de arquitetura, tem um curso também de negócios imobiliários, que é um curso mais focado em gestão, também na questão imobiliária, de empresas imobiliárias e tal, é muito bacana. Porque isso sempre vai focar na sua formação, sabe? O Norimar falou uma coisa que eu acho muito importante, que é essa questão da formação plural, né? Não é porque você faz gestão comercial que você tem que esquecer comércio exterior, por exemplo. Tem tudo a ver, porque muitas coisas que nós comercializamos e vendemos hoje no Brasil vêm do exterior, né? Poxa vida, criou-se um prédio na cidade, isso vai impactar
várias questões ali comerciais. Então, de repente, como ele comentou, de repente, mais uma loja pode trazer outras lojas. Então, é importante ter todo esse conhecimento. Na questão logística, obviamente, conhecer como que vai dar esse fluxo. Então, agradecer mesmo, fico muito feliz com... Só uma palavrinha final que me ocorreu aqui enquanto você falava. Eu queria ressaltar a importância da formação continuada. Porque você sai de uma graduação e às vezes pensa que não vai mais precisar estudar. Pelo contrário, ao longo do tempo você sempre vai precisar se inteirar de novas tecnologias, novos estudos, em função das mudanças. A gente diz que para você... como é que tem uma frase lá que para você ficar para trás basta você ficar parado, né? Porque os outros te ultrapassam, né? Então a importância para aquele que já se graduou de vir fazer uma pós-graduação, de olhar outras tecnologias, porque senão você fica obsoleto, você vira uma peça de museu, muito bacana na época em que foi competente, mas depois não serve mais. Muito bem. Muito obrigada, Obrigado. professor Norimar. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo curso. Obrigado. Realmente é excelente, nos deixa cheio de orgulho, né, professor Eliseu? Então, obrigada pela presença. Agradeço o convite. Vocês que estavam aí nos assistindo, obrigada. E voltem, né, a rever o nosso videocast aqui, né? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato lá com a Escola de Negócios. Ok? Até mais.